Olá, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos todos. Mais um culto do Salmo 119. Vamos estudar um pouquinho a respeito do Salmo 119 de novo. Hoje nós já terminamos a décima letra. Hoje estamos entrando na 12ª letra. Então só vou convidar vocês a participar, a chamar o pessoal, né? Convidar as pessoas para participar junto conosco. Vou só compartilhar o vídeo aqui e nós já começamos, tá ok? Sejam bem-vindos, quem está chegando. Sejam bem-vindos. Vamos chamar as pessoas para participar junto conosco. Só compartilhar aqui. Ao vivo. Aqui. Engraçado, tá dando ao vivo aqui, mas tá dando da semana passada. Não, aqui 3 dias. Vou entrar no Ministério Restaurar. Só compartilhar aqui, pessoal, e a gente já começa já. Hoje eu não estou conseguindo aqui compartilhar. Só um minutinho mais. Agora achei. Entramos aqui. Compartilhar. Sejam bem-vindos quem está aí. Mas eu tô. Eu entrei pelo lugar errado, por isso que deu errado. Hoje não é. Tô aproveitando que ainda não entrou pessoa, daí eu tô aqui, achei a live. Agora vamos participar, compartilhar. Agora deu. E a partilhei. Então vamos começar nosso estudo. Hoje nós vamos falar do Salmo 119, o versículo. Hoje nós vamos falar de 8 versículos, né? Nós vamos fazer o resumão que a gente faz sempre na primeira aula da letra, né? Deixa eu só começar aqui. Então vamos lá. Salmo 119, do versículo 89 até o versículo 96, que diz para nós o seguinte: os teus mandamentos, ele fala a respeito de que os mandamentos de Deus merecem confiança, pois a palavra dele é eterna. Essa oitava fala a respeito da fidelidade de Deus, que é manifestada na criação e na sua palavra. Então nós vamos falar sobre isso. A fidelidade de Deus é manifestada sobre a criação. Então, diz para nós o seguinte, Salmo 119, do versículo 89 até o versículo 96. A sua palavra, Senhor, permanece para sempre firmada nos céus. A fidelidade passa de geração para outra geração eternamente. O Senhor formou a terra e tudo que existe hoje. Tu permanece até hoje conforme as tuas ordens. Tudo permanece até hoje conforme as tuas ordens. Tudo funciona de acordo com a tua vontade. Se eu não tivesse feito da obediência de Deus a minha maior alegria, já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei as suas instruções, pois através dela o Senhor me renova as forças e preserva a minha vida. Senhor, eu sou seu. Salva-me, porque eu me esforço em seguir de perto as tuas instruções. Os pecadores rebeldes procuram me destruir, mas eu continuo concentrado os meus pensamentos na tua vontade revelada.
Percebi que aqui na terra não existe outra coisa alguma absolutamente perfeita, somente os teus mandamentos, que são totalmente justos e perfeitos. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração na Tua presença mais uma vez, te agradecendo por nós podermos estar aqui reunidos para poder falar e bendizer a respeito do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela essa maravilha que Tu nos deixou, o Salmo 119, que é um salmo de ouro, que nos dá a condição de conhecer cada vez mais e ser apaixonado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Emanuele. A paz do Senhor. Que Deus abençoe todos nós. Então é o seguinte, gente. Nós estamos hoje entrando na 12ª letra. São 24 letras, né? Então nós chegamos à metade exatamente. Nós estamos no versículo 89. Nós estudamos 88 versículos para trás e nós temos 88 versículos para frente. Então ela é a 12ª divisão de 8 versículos, né? Como você sabe, o Salmo 119 ele é dividido em 22 letras, as letras do alfabeto. Nós estamos chegando na 12ª letra, que é do Aleph Bet, que é o alfabeto deles lá. E essa letra é a letra L, que é Lamed, o nome da letra, e ela significa aguilhão, né? Então ela é usada também lá lá como para numeral 30. Quando tu vai falar alguma coisa a respeito do numeral 30, tu desenha essa letra, que é a letra L. Normalmente é transliterada como L na linguagem de português. O que nós vamos ver nessa porção? Nessa porção nós vamos ver que o salmista reflete sobre a fidelidade de Deus. O pensamento dele é a respeito do que Deus fez na vida dele. E não só na palavra de Deus, mas também na criação. Então ele reflete a fidelidade de Deus tanto na criação quanto na palavra divina, né? Então, porque muitas vezes nós vemos que Deus se revela por intermédio da palavra, mas nós não colocamos isso na criação. E até nós fizemos um estudo, tem umas letras atrás, a qual nós estudamos, que o salmista declara da seguinte forma: tu fez o meu corpo, tu fez a minha alma, agora coloca a tua mão, modifica o meu espírito. E aí nós estamos vendo aqui que o salmista ele percebe que a fidelidade de Deus está tanto na criação, porque a gente olha para as coisas do mundo. Sabe quando a gente olha para uma árvore e vê as maravilhas de Deus? Tu olha para o mar, tu vê as maravilhas de Deus. Todas as coisas que a gente vê, nós vemos a maravilha de Deus. E é isso que o salmista está estabelecendo aqui. O estabelecimento da palavra de Deus se opõe completamente às mudanças da revolução da terra. Então nós precisamos entender que existe as coisas de Deus e as coisas do mundo. E se nós querermos colocar as duas coisas ao mesmo tempo, se nós querermos andar no mundo e no espiritual ao mesmo tempo, a coisa não vai dar certo, porque a palavra de Deus ela foi estabelecida completamente divergente, completamente diferente do que são as coisas do mundo. Nós precisamos entender isso. Por que eu falo? Porque se nós continuarmos vivendo de acordo com o mundo, nós jamais teremos Deus no nosso coração. E é sobre isso mais ou menos que o salmista está falando. Ele agradece a Deus pela fidelidade. Nós lemos aqui desde o início, né? O primeiro versículo fala para nós: a tua palavra, Senhor, permanece para sempre firmada no céu. A palavra de Deus ela é firmada no céu, ela não é firmada em coisas humanas. Então nós precisamos ter esse entendimento. O compromisso da aliança com Deus são estabelecidos com uma maior firmeza e propriedades, né? Os compromissos da aliança de Deus elas são estabelecidos com maior firmeza nos céus do que a própria terra. Nós conhecemos a terra e sabemos como ela é. E sabemos que as coisas acontecem de acordo com o que é para acontecer. Só que a palavra de Deus, o salmista está dizendo, ela é mais fiel do que essas leis da terra. Por exemplo, existe a lei da gravidade, né? Se jogar alguma coisa de algum lugar, a coisa vai cair. E a palavra de Deus é mais certa do que isso. Só que nós não conseguimos olhar para a palavra de Deus dessa forma. Nós olhamos
para a palavra de Deus como algo espiritual, ou algo inalcançável, inatingível, e não é isso. Na realidade, os cristãos, eles tinham que amar a palavra de Deus de uma forma palpável, uma forma que eles sentissem, sabe? Porque nós vemos que toda a criação, ela responde para os fins de Deus, aquilo que Deus que Deus quer. Então ela responde, toda a criação responde para os fins de Deus. Então toda a criação obedece a Deus. Se você olhar o pássaro, as árvores, o vento, a chuva, tudo é resposta às coisas que Deus quer. O único ser que ele se levanta contra Deus, o único ser que combate contra Deus é o ser humano. E o ser humano é aquele que não conhece a palavra de Deus, porque se nós conhecêssemos a palavra de Deus, nós jamais iríamos contra a vontade de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós podemos fazer, gente, da Bíblia um companheiro agradável para qualquer momento. A gente está passando por dificuldade, por algum problema na nossa vida, nós temos que levantar a nossa oração a Deus e agradecer a Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus e ler, porque a palavra de Deus nos traz conforto, a palavra de Deus nos traz alegria, a palavra de Deus nos traz, alimenta a nossa alma. Hoje eu estava conversando com o pessoal e a gente entende que muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue fazer, e nós nos entristecemos com isso. Mas se nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da gente, ou a vontade de Deus em primeiro lugar na vida da gente, essas coisas vão modificar o nosso viver, nós vamos pensar de uma outra forma. Porque a palavra de Deus, nós estamos falando isso no domingo, né? No domingo, né? Na semana passada nós falamos, né? Vivifica-me, né? Que o salmista diz no Salmo 88, vivifica-me, Senhor, para que eu tenha uma vida boa. Então a palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos dá a condição de buscar mais a presença de Deus. Só que nós precisamos entender que a palavra sem a graça de Deus, ela não vivifica. Porque se nós usarmos a palavra de Deus de uma forma que não use a graça de Deus... Boa noite, Valério, tranquilo? Hoje nós estamos nós estamos passando o Salmo 119, dando a introdução à 12ª letra, que é do verso 88 até o verso 96. Isso nós fizemos uma vez a cada oito cultos, né? Que cada culto a gente fala a respeito de uma palavra. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, sem a graça de Deus, não vivifica. Nós precisamos entender isso, que a palavra pura, só a palavra, nós vamos cair no farisaísmo, é o que nós vemos, sabe, gente? A gente vê isso no farisaísmo, né? As pessoas conheciam a palavra de Deus e colocavam em prática tudo que estava escrito na palavra de Deus, mas sem a graça. E aí o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos pesados, nós nos tornamos pessoas que querem que as coisas sejam feitas, na realidade, de acordo com a nossa vontade. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela é de individual interpretação, cada um interpreta da forma que achar melhor. Por causa disso que nós temos hoje em dia várias religiões, por causa disso que nós temos hoje em dia várias igrejas, cada um lutando, cada um querendo trazer o evangelho de acordo com a sua vontade. Isso está escrito no evangelho lá em Timóteo, que diz para nós que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos e vão transformar a palavra de acordo com a necessidade de si próprio. Eles vão estar querendo fazer as coisas para satisfazer a sua própria vontade, satisfazer as suas próprias, o seu próprio mal. Então, nós precisamos entender que nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter entendimento a respeito da palavra de Deus, mas nós temos que fazer essa palavra de Deus. Pode deixar acesa disso, faz favor. É que a luz amarela está em cima da minha cabeça aqui, daí tá ficando a imagem ruim. Hã? Não, pode acender, acende assim que tá bom, ficou bom aí. Com essa luz acesa, acende aí. Ó, ficou meio... Não, não dá, José, fica manchado lá atrás. Deixa assim mesmo. Aí se tu conseguir... Vocês me dão um minutinho, só vou desligar a luz amarela. Pronto, agora sumiu o amarelão que estava na minha cabeça aqui.
Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, sem a graça de Deus, ela não vivifica. Nós precisamos ter as duas coisas ao mesmo tempo. A palavra, ela não significa apenas a mensagem que Deus envia. Isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque nós entendemos muitas vezes que a palavra de Deus, ela é a mensagem que Deus manda para nós. E não deixa de ser verdade, ela é a palavra de Deus que foi mandada para nós. Mas não é só isso, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é só a mensagem que ele envia, mas é aquele a quem Deus envia. Sabe quando nós começamos a ler o livro de João, nos domingos nós estamos lendo o livro de João, e lá no início a gente leu assim, ó: no princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, nós não estamos falando simplesmente da mensagem a qual Deus deixou, mas nós estamos falando de Jesus Cristo. A palavra é uma pessoa, a palavra não é algo que é falado. A palavra não pode ser ser vista como uma coisa, mas ela tem que ser vista como uma pessoa, um ser vivo, racional, que veio entre os homens. É isso que João diz: ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e cheio de vontade. É ele que nos fala, é ele que nos ensina, é ele que nos transforma. Nós precisamos entender então que a palavra de Deus é Cristo aqui na terra. Por isso que nós temos que dar tanto valor pela palavra de Deus. Mas como eu falei, não somente a palavra enviada, desculpa, não é isso, não somente a palavra escrita, mas a palavra enviada. É Jesus Cristo que nós temos que colocar em primeiro lugar da nossa vida. Não adianta nada a gente dizer que nós devemos, a palavra na realidade, se nós pegarmos a frieza da letra, a frieza da letra, eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que a palavra é fria, mas se a gente pegar a Bíblia e ler a Bíblia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque se nós lermos a Bíblia como um romance, se nós ler a Bíblia como um livro qualquer, não é. Para nós entender a palavra de Deus, nós precisamos ter a graça de Deus. Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, o correto é nós nos prostrarmos diante de Deus e clamar para Ele: Senhor, agora eu quero ter um momento contigo, eu quero ouvir da Tua palavra, eu quero ouvir de Ti, eu quero sentir a Tua presença. Então nós não podemos enxergar a palavra como uma coisa, nós não podemos enxergar a palavra como uma mensagem. A palavra é uma pessoa, então nós temos que acreditar dessa forma. E essa palavra, ela nos ensina, quer seja boca a boca, né? A gente vai falando de um para o outro, ou por intermédio de pensamentos na mente da gente, ou por palavras ditas. Como às vezes a gente está orando, a gente pede alguma coisa para Deus, e a gente chega em algum lugar e a pessoa fala para nós a respeito daquilo ao qual nós estávamos orando, e a pessoa não faz nem ideia do que esteja acontecendo no nosso viver, mas Deus nos responde, porque Deus, como eu falei para vocês, a palavra, ela não é somente a mensagem enviada, mas ela é a pessoa de Cristo enviada para nós aqui na terra. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos saber dessa forma. Então, essa fidelidade, nesta fidelidade que o salmista encontra força para prosseguir. Ele prosseguir aquele meio de dificuldade que ele tem na vida. Nós temos visto na última letra, na letra Kaf, que nós lemos do versículo 81 até o versículo 88, nós vemos que foi uma parte do Salmo 119, que o salmista estava completamente, não é deprimido, mas ele estava completamente abatido, a ponto dele dizer que ele estava a ponto de desmaiar, ele estava cansado de tanto sofrer. E aí aqui ele vai falar a respeito da fidelidade de Deus, e essa fidelidade é que deu força para ele prosseguir em meio às dificuldades. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos ter essa confiança, a confiança de que a palavra de Deus, ela transforma o nosso viver, a confiança que a palavra de Deus nos dá força para viver, a confiança que a palavra de Deus muda o nosso viver. E aí ele declara que ele não é dele. O salmista declara: eu não sou meu, eu sou teu. E eu sou somente de Deus, eu não sou do mundo, eu sou teu, somente teu, eu não sou nem meu mesmo. Sabe quando a gente consegue, se nós conseguíssemos chegar ao ponto de acreditar que nós somos de Deus,
a ponto de abrir mão de todas as coisas para fazer a vontade de Deus, a nossa vida seria completamente transformada. Por isso que o salmista está relatando aqui: eu não sou meu, eu sou teu, eu não sou do mundo, eu não sou da minha empresa, eu não sou da minha família, eu não sou da minha esposa, eu não sou dos meus filhos, eu não sou dos meus pais, eu sou de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, porque é só isso que eu preciso para ser salvo do pecado. É só isso que eu preciso para ser salvo da ruína. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida. E ela vai manter-me na paz, ela vai me manter em paz, ela vai mudar a minha mente, vai transformar o meu viver. Como eu falei para vocês no início, quando eu estava falando, no início, né, que tem um verso aqui no Salmo 119 que nós estudamos, que o salmista diz o seguinte: eu prefiro, tu formou a minha carne, tu formou a minha alma, agora transforma o meu espírito. E é essa que deveria ser a nossa oração. Senhor, tu me fez, né? Isso está lá no Salmo 139. Tu me conhece desde antes da criação do mundo. Tu me conhece desde antes do ventre da minha mãe, desde antes que a minha mãe abrisse a madre e desse luz a mim. Tu me conhece, tu sabe quem eu sou. E aqui o salmista está dizendo: eu preciso, assim como tu me formou a carne, assim como tu me formou a minha alma, os meus pensamentos, eu preciso que tu transforme o meu espírito. Eu preciso acreditar em ti, eu preciso acreditar na tua palavra, que eu sei que é fiel. Eu preciso mudar os meus pensamentos. Em vez dele se concentrar nos adversários, ao invés dele se concentrar nas circunstâncias, o salmista prefere se concentrar na palavra de Deus. O salmista prefere se concentrar na pessoa de Deus. Aonde nós temos colocado os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos têm sido colocados nos problemas, os nossos pensamentos têm sido colocados nas circunstâncias. Aonde nós temos colocado os nossos pensamentos? Sabe, nós deveríamos concentrar todos os nossos pensamentos na pessoa de Deus, todos os nossos pensamentos na palavra de Deus e esquecer o resto. Ah, mas eu vivo, eu estou na terra, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o pão de cada dia, eu preciso honrar as pessoas que têm que ser honradas, porque a palavra diz, eu preciso ser um ótimo funcionário na minha empresa, eu preciso ser um ótimo estudante na minha escola. Não estou dizendo nada contra isso, o que eu estou dizendo é que eu posso viver todas essas coisas diante da presença de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Eu não quero mais concentrar os meus pensamentos, eu não quero mais concentrar as minhas forças nas coisas, nas circunstâncias, mas eu quero concentrar tudo isso em Deus. Eu quero que toda a minha vida seja voltada para a vontade de Deus, toda a minha vida seja feita de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. É isso que nós precisamos viver, é desta forma que nós precisamos transformar o nosso viver, acabar com essa ideia que hoje em dia as igrejas têm pregado, que nós devemos nos entregar a Cristo, porque a nossa vida vai ser transformada, nós vamos viver uma vida melhor, nós vamos ter bênçãos, nós vamos ser cheios disso, cheios daquilo, cheios daquele outro. Não é isso que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus diz para nós entregar a nossa vida ao Senhor e Ele fará o melhor para nós. Nós sabemos o que é melhor? Não. Nós sabemos, a palavra diz para nós que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso em Romanos 8, 28. E como é que nós vemos pessoas, servos de Deus, servos valiosos na mão de Deus, que estão passando por necessidades, estão passando por problemas, estão passando por necessidades? Como é que nós podemos dizer que Deus é bom e Deus abençoa todas as pessoas que se entregam a Deus, e aí nós vemos homens piedosos, pessoas piedosas que vivem corretamente o que fala a palavra de Deus, passando necessidade? Então Deus não é real? Gente, a promessa de Deus é nos dar alegria de viver, mesmo sob problemas, mesmo não é as circunstâncias que vai mudar o meu pensamento, sabe? Porque se nós olharmos, sério, gente, se nós olharmos para os discípulos de Cristo e ver o jeito que acabaram as suas vidas, nós vamos dizer que, gente, ser cristão é ruim, porque eles foram perseguidos, eles foram surrados, eles foram presos, eles foram mortos por amor à palavra de Deus.
E aí nós queremos dizer que quando nós nos entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida vai ser maravilhosa, a nossa vida vai ser uma vida de bênçãos, uma vida de alegria. Não é isso que a palavra nos promete. A palavra de Deus nos promete alegria, a palavra de Deus nos promete estar na presença de Deus, a palavra de Deus nos promete de nós vivermos uma vida eterna na presença do nosso Criador. É isso que a palavra promete. Então, muitas vezes nós estamos querendo, o que nós queremos é buscar coisas, usar a palavra como coisa e não a palavra como pessoa, entende? Nós queremos usufruir das promessas de Deus, mas não queremos cumprir. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que nada nos faltará, mas não vai faltar o quê? Sabe, isso eu já falei a respeito, eu acho que eu fiz um devocional a respeito do Salmo 23, que é uma das palavras mais deturpadas que existe, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí as pessoas dizem: no momento que eu tiver Deus na minha vida não vai me faltar nada. Gente, como é que a gente pode dizer que não faltou nada para Paulo se ele morreu degolado? Ele morreu numa prisão, perseguido. João Batista perdeu a cabeça por falar a respeito da palavra de Deus. Nós vemos todos os apóstolos morreram por causa disso. O único que não morreu por ser assassinado foi João, que morreu na ilha de Patmos, que ele foi excluso da sociedade, não podia mais estar com a sociedade, porque ele não podia mais pregar o evangelho de Deus. E aí nós queremos pregar um evangelho de bênção, nós queremos pregar um evangelho de que não vamos ter problema. Não é circunstância que modifica a nossa vida, né? Pregar vitória, só vitória. Pregar vitória ou latria, sabe? Isso é triste quando a gente começa a olhar para as pessoas e ver o evangelho, as pessoas pregando que nós não vamos ter. Não, se nós nos converter a Cristo, nós vamos ter uma vida diferenciada. Nós não vamos passar por problema e nem por dificuldade. Gente, isso não é palavra de Deus, isso é utopia. É acreditar em coisas que não são realidade diante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem ele é como uma flor do mato. É isso que fala no livro de sabedoria. É a força do mato. Pode deixar, amor, deixa assim. Eu vou pegar, mano. Então nós precisamos entender, gente, que nós somos como a erva do campo. Hoje nós estamos cheios de alegria, hoje nós temos condição de fazer as coisas de Deus, mas amanhã nós podemos não estar, entende? Nós precisamos entender que o nosso maior bem é Deus, não é as coisas. Nós precisamos ter entendimento. O salmista vê a plenitude. O salmista vê na plenitude da palavra de Deus a suficiência. E é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus me é suficiente, eu não preciso de mais nada. Por isso que o Salmo 23 diz para nós: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se Deus é o meu pastor, não vai me faltar nada. Não é que Ele vai me dar todas as coisas, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que eu não vou sentir falta de nada, porque Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Quais são as minhas necessidades? É Deus. É isso que nós precisamos entender. Deus é a nossa necessidade. Deus é o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada além disso. Por isso que a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu não preciso. Então, uma tradução mais dentro da realidade seria: o Senhor é meu pastor e eu não necessito de nada. O Senhor é minha suficiência, eu não preciso de mais nada. Entende qual é que é a diferença da gente deturpar a palavra de Deus, dizendo que quando o Senhor é meu pastor não vai me faltar nada, eu vou ter comida, eu não vou adoecer. Gente, se não adoecesse, os crentes não morreriam. Tá? E por que se o Senhor era o pastor de Paulo, por que Paulo morreu enfiado dentro de um calabouço? E depois ele foi retirado de lá e decapitado. Se o Senhor era o pastor e nada ia faltar, por que Tiago foi cortado em pedaços? Ele foi decapitado, não é decapitado só a cabeça. Ele foi arrancado os membros,
Não é essa palavra, me esqueci como é que é a palavra a respeito disso. Ele foi arrancado os membros dele, foi colocado a cabeça no lugar, a perna no outro lugar, o braço no outro lugar, para mostrar que quem seguisse a Cristo ia acontecer isso. E aí tu vem dizer para mim que eles Deus não era suficiente na vida deles. Deus era tão suficiente na vida deles que eles não precisavam de mais nada, eles podiam morrer. Por isso que Paulo diz para mim: viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero morrer, mas eu não posso morrer agora, porque eu tenho que falar a respeito da palavra de Deus, e é isso que nós precisamos ter em mente. A nossa vida tem que ser mudada, nós precisamos mudar o nosso viver, nós precisamos viver de uma forma que tudo que nós façamos para que a glória de Deus seja feita e seja vista. É isso, gente, é isso que o salmista está querendo dizer para nós. Então, nesses versos do 89 até o 96, ele vai falar a respeito disso, vai falar a respeito da fidelidade da palavra de Deus sobre a vida do salmista. Agora eu quero falar, o salmista do verso 89 até o verso 91, ele fala a respeito da confiança que ele tem na palavra de Deus. Vamos começar a entrar. Até agora nós fizemos um aparato, informativo a respeito do que seria dito, né? Então no verso 89 nos diz o seguinte: a sua palavra, ó Senhor, permanece sempre firmada no céu. O salmista possui aqui, ele está dizendo, uma inabalável certeza que a palavra de Deus, ela não é igual à palavra do homem. Ela não muda constantemente. A mesma palavra que era lá no início, ela continua hoje. Não é igual à palavra do homem, que o homem fala uma coisa hoje e amanhã é outra completamente diferente. Por isso que eu digo para vocês, não confiem nos homens. Não confie nos pastores, não confie nos padres, não confie em sacerdotes, não tem que confiar em ninguém, porque assim como nós estamos falando uma coisa hoje, amanhã é outra, uma que nós não somos sábios. E eu falei para vocês que o que eu penso hoje é completamente diferente do que eu pensava 5 anos atrás. Eu vou mudando, eu vou crescendo conforme a fé vai me transformando, eu vou mudando a minha forma de viver. Então, eu sou mutável, e a palavra de Deus é imutável, ela é a mesma. A palavra de Deus diz para nós que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. E a palavra do homem muda constantemente, nós não podemos confiar, e é isso que ele está dizendo para mim: a palavra, Senhor, permanece firmada nos céus. Eu quero dizer para vocês que ela é mais firme do que os céus. Ela é constante, ela é segura, ela é firme. Ela é firmada em Deus, a palavra de Deus é firmada em Deus. Não tem nem sombra de mudança no que está escrito a respeito da palavra de Deus. Por isso o salmista confia piamente. Por isso o salmista, nossa, agora misturei tudo. Por isso o salmista acredita de uma forma tão grande que sabe que aquilo que está prometido vai ser cumprido. E ele tem confiança nisso. E nós, por que nós não vivemos dessa forma? Por que nós não pensamos assim? Porque nós não conseguimos acreditar que o nosso Deus seja imutável. Porque se nós crêssemos que a palavra de Deus é imutável, que Deus é imutável, nós não viveríamos como nós vivemos. Sabe, o fato do ser humano ser mutável, ele muda completamente o nosso pensamento. E aí nós não conseguimos entender a Deus. Nós não conseguimos entender a grandiosidade que é Deus para não mudar. Esse fato ele tem uma implicação tremenda sobre a vida dos seres humanos, quer eles gostem ou não. Sabe, a palavra de Deus, ela é o que ela é, quer tu queira, quer tu não queira, ela é imutável. Tu pode até achar que não, mas Deus não é o mesmo. Que nem nós vimos agora uns tempos atrás, aí, uns meses atrás, um pastor dizendo que a palavra de Deus precisava ser renovada, que a palavra de Deus nós tínhamos que ler a palavra de Deus de uma outra forma. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, gente. Ela vai ser sempre a mesma coisa. E aí daquele que mudar uma vírgula. É lógico que a gente tem que pensar de uma forma em que a palavra foi escrita numa época diferente para um povo diferente. E ela foi falada a respeito daquilo para aquela pessoa naquele tempo.
Só que ela fala para nós de uma forma em que nós devemos colocá-la em prática no nosso viver. É lógico que nós não vamos fazer o que a palavra o que está dito para os judeus fazerem, né? Os judeus teriam que, no dia de sábado, andar a milha, fazer isso, fazer aquilo. Nós não somos judeus, nós não podemos cumprir o ritual judaico. E nós vemos hoje em religiões de credo judaico-cristão que estão misturando as coisas. Nós não temos que viver o judaísmo de forma alguma, nós temos que viver o cristianismo. Por isso eu estou falando para vocês que nós temos que conhecer a palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus, mas a graça de Deus que está contida na palavra. Nós temos que olhar para as pessoas com a graça de Deus nos nossos olhos, cheios da graça de Deus, amar as pessoas, porque se nós cumprir à risca a palavra de Deus, cumprir à risca que eu estou dizendo é usar as coisas locais, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós: se o teu filho te desobedecer, se a tua filha te desobedecer, leva a tua filha para o sacerdote e manda matar. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso era um ritual que era feito lá nos primórdios da geração, quando os filhos não queriam ser obedientes. Nós vamos fazer isso hoje? Não, gente. Nós vivemos numa nova época. Nós vivemos de um outro jeito de viver. E nós vivemos dentro da graça de Cristo. Vocês acham que isso está dentro da graça de Cristo? Nós querer condenar uma pessoa. Nós vemos, lembra quando Jesus Cristo está andando e aí ele vai falar numa cidade e a cidade não deixa o falar, e aí Tiago e João olham e diz para ele assim: Senhor, vocês querem que nós repreendemos eles? Vocês querem que nós oramos para Deus para que Deus desça fogo sobre essa cidade? Jesus Cristo disse: não, não é isso. Não é dessa forma que nós temos que agir. Nós temos que agir com a graça de Deus. E sabe o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente isso que eu estou falando. Nós vemos um irmão pecando, nós vamos com ferro e fogo para cima deles. Nós queremos condenar as pessoas que estão fazendo coisas erradas. E aí nós queremos que Deus seja rigoroso com essas pessoas. Mas esse mesmo pecado que a pessoa está fazendo, às vezes é o nosso filho que está fazendo, e aí nós pedimos para Deus misericórdia. Nós pedimos para que Deus olhe para ele com carinho. Por que a gente quer que os nossos filhos sejam poupados e os nossos inimigos sejam executados? Isso não é a graça de Deus. A graça de Deus é que nós olhamos para todas as pessoas da mesma forma. Então eu tenho que ter o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, pelo morador de rua ou pela pessoa que me odeia. Gente, eu estou falando a respeito da palavra de Deus, eu tenho que ter o mesmo amor. É lógico que eu tenho um vínculo carnal, um vínculo físico com os meus filhos, e eu vou tratar melhor os meus filhos que as pessoas do mundo. Mas nós não estamos falando nisso, nós estamos falando, enquanto nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Nós temos que julgar as pessoas, é isso que a palavra de Deus diz para nós, porque todo mundo gosta de pegar muito João 7, versículo 1, né? Não julgueis para não ser julgado, nós não podemos julgar. Só que ali ele está falando sobre hipocrisia, exatamente isso. Eu julgar uma pessoa de acordo com os rigores da lei, e aí eu pego outra pessoa que é meu parente e julgo com as benécias da lei. Isso é o julgar que ele está falando ali, julgar hipócrita. E não é isso, a palavra de Deus diz para nós em Mateus 7, no versículo 24, João, é Mateus 7:1 que fala a respeito de não julgueis para não ser julgado, e não João, eu inverti os livros. E aí Mateus 7:24 diz para nós: se vocês forem julgar, julgue de acordo com a reta justiça de Deus. É isso que nós precisamos julgar, nós temos que julgar as pessoas. No mesmo Mateus 7 que fala para nós, hoje eu estou completamente perdido. Mateus 7:21 fala para nós que nós não devemos julgar para não ser julgado. E João 6, 7:24 que fala para nós a respeito de que nós devemos julgar pela reta justiça de Deus.
Então nós precisamos julgar, porque em Mateus 7 fala para nós não devemos julgar de acordo com a hipocrisia, mas uns versos após ele diz, olha, quando tu olha para uma árvore, tu vê que ela é laranjeira, por quê? Porque tu vê que nela tem frutos, e os frutos dela são laranja. Isso é julgar. Eu vou olhar para a pessoa e vou ver os frutos dessa pessoa e vou ver o que ela faz. Eu não posso seguir a todo mundo, eu não posso ouvir a todo mundo. Eu tenho que ouvir. A palavra de Deus diz para nós a respeito de julgamento lá em Salmo 1, que diz para nós que nós não devemos aceitar conselho de ímpio, não podemos nos assentar em roda de escarnecedores. Então a palavra fala para nós não nos juntar com pessoas que falam coisas torpes, que falam coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Mas tudo isso, a palavra de Deus, ela fala que nós temos que entendê-la pela graça. Versículo 90, vamos adiantar. Versículo 90 diz para nós assim, ó. Depois nós vamos explicar mais, tá, gente? Um por um, mas hoje é só a introdução, nós vamos falar um pouquinho de cada versículo. Versículo 90. A sua fidelidade passa de geração para outra geração eternamente. O Senhor formou a terra e tudo que existe hoje ainda. Sabe, a palavra de Deus, ele está dizendo aqui para nós que a palavra de Deus alcança todos os casos, todas as pessoas, em todos os tempos. Se fosse diferente disso, quando Cristo morreu, a palavra diz para nós que ele foi à mansão dos mortos, porque não houve salvação antes de Cristo. E aí Cristo morre, e essa redenção ela vai para trás. Essa salvação ela vai para trás, não é só para frente. Porque se a salvação de Cristo ela fosse somente depois de que Cristo morreu, as pessoas antes de Cristo não seriam salvos. Davi não seria salvo, Abraão não seria salvo, nenhum deles seria salvo. Mas a morte de Cristo, a palavra, vamos mais uma vez, a palavra não é a mensagem, mas a palavra é a pessoa. Então a palavra de Deus alcança todas as pessoas. Desde Adão até a última pessoa do mundo, ela alcança a todos, em todos os tempos, ou seja, desde antes da criação do mundo até o fim do mundo, ela vai alcançar todas as pessoas. Então ela alcança todas as pessoas, em todos os locais, em todos os tempos. A palavra de Deus, ela é completamente eterna. Eterna, a eternidade, quando nós vemos a eternidade, nós vemos que é uma pessoa que não morre. Não é isso que é a eternidade. A eternidade é uma coisa que não tem fim, mas não teve início. E é isso que Cristo faz na vida da gente. Ele nos transforma em eternos. Nós nunca mais vamos para lugar nenhum, e nós fomos, é lógico que nós somos criaturas, né? Aí é diferente de Deus. Nós temos um início. E por isso que nós somos seres eternos. Seres eternos, ou seja, nós tivemos um início, mas não teremos fim. E Deus não, Deus vive eternamente. Ele é eternamente. Ele não nasceu, ele não foi criado. Porque se criado ele fosse, ele não seria Deus, ele seria uma criatura. E é isso que o salmista está querendo dizer para nós, a fidelidade é de geração em geração. Para sempre, eternamente. Ele se mantém fiel desde Adão até o último homem que existir sobre a terra. E ele formou a terra, e ele colocou os luminares na terra, e ele colocou a água na terra, e ele colocou tudo que existe. E existe até hoje por causa da mão dele, por causa do poderio dele. Não existe a ideia de ter confiança em homem. É isso que o salmista está falando. É Deus eternamente. Não existe a possibilidade de eu confiar em Deus. Não existe a possibilidade de eu confiar na minha sabedoria, no meu entendimento. Não existe a possibilidade de eu confiar na minha força ou na minha retidão. Não é isso que... Por exemplo, eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu não sou salvo porque eu sou reto. Não, eu sou salvo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E essa morte na cruz do Calvário é que me dá a salvação. Então eu não posso confiar nem em mim. Como é que eu vou confiar em outras pessoas?
O tempo acaba tudo, vocês precisam entender. Como eu falei um pouco antes, nós somos como a erva do campo, que hoje somos bonitos, né? Olha o lírio. Aqui em casa nós temos uns lírios plantados ali. O dia desses nós acordamos, tinha uns 10 lírios, né? Tinha uns 10 lírios. Cara, lindo, aquele negócio lindo. 2 dias depois, 3 dias depois, não tinha mais. Acabou. E se Deus colocou essa formosura toda nos lírios, que em 2, 3 dias acaba, imagina nós, que somos seres eternos que Ele criou. Eu já tive 15 anos, gente. Eu já fui bebê de colo. Por que eu estou falando isso? Porque nós envelhecemos, nós vamos nos corrompendo. Corrompendo, que eu digo, vai enrugando, vai branqueando a barba. O nosso corpo exterior, isso Paulo fala, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, o meu ser interior se renova a cada dia. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito mais eficaz e importante do que qualquer coisa. As pessoas envelhecem, as pessoas morrem. Nós vemos monumentos que vão acabando com o tempo. Nós vemos prédios maravilhosos. Nós vemos agora, esses tempos atrás, aí, que incendiou uma capela que foi construída há 300 anos atrás, uma igreja que foi construída. Os monumentos se corrompem, envelhecem, caem. E não é só coisa antiga. Lembra do World Trade Center? A Torre Gêmeas? Era um prédio monumental. Era um prédio, cara, tremendo. E em pouco tempo eles vieram abaixo por causa que um avião bateu neles. 2 aviões, né? Que nós vimos dia 11 de setembro de 2000, né? 2001. Não me lembro que ano foi. Mas as coisas passam. Sabe, daqui 100 anos... eu falei para vocês a respeito das fotos a semana passada, né? Que hoje eu sou o Cláudio, amanhã você o pai que morreu, depois da manhã você, o vozinho era legal, e depois os meus bisnetos já vão ter uma vaga lembrança, o pai tinha um vô que era tal coisa, e os meus tetranetos já não vão nem saber mais quem eu sou. As coisas passam, a vida passa, mas a palavra fica eternamente. É isso que nós precisamos confiar. Não confie no carro que tu tem. A palavra de Deus diz para nós em Provérbios, uns confiam em carro, outros em cavalo. E nós, em quem nós temos confiado? Será que é no teu trabalho que tu tem confiado? Será que é no teu ganha-pão ou na tua inteligência? Então, gente, nós precisamos mudar, não é na minha força, não é nos meus pensamentos que eu posso fazer. O universo está em degradação constante. Isso é a lei da física, a lei termodinâmica. Tudo acaba. Sabe, eu acho muito interessante que às vezes a gente acha assim, por que a gente envelhece, né? Nós envelhecemos porque nós respiramos. Vocês sabiam disso? O oxigênio, ele é o oxigênio que queima os nutrientes, né? Nós precisamos comer, e aí nós respiramos, esse oxigênio entra, o sangue leva o oxigênio lá no lugar que é para ser feito, ele queima o alimento, e esse alimento se transforma em energia. Então, se nós pararmos de respirar, nós vamos parar essa queima e nós não vamos envelhecer. Entende? Nós só vivemos porque nós respiramos, e por nós respirarmos, nós envelhecemos. Então nós estamos em constante degradação. A gente tem a virilidade lá no início da nossa vida, né? Que nós podemos todas as coisas. Eu acho interessante isso, né? Que a juventude nos dá esse poder, né? Eu acho interessante também, só que, por exemplo, nós temos força, nós temos poder quando somos jovens, mas nós não temos muita maturidade, né?
Porque se nós tivéssemos a maturidade que nós temos com 60 anos, com 20 anos, nós faríamos coisas completamente diferentes. Mas o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo, né? Mas conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos envelhecendo e nós vamos degradando e a nossa vida vai esvaindo e nós acabamos que morremos. Mas isso é a lei da vida. Por isso, a nossa esperança não está nisso. Nós somos como erva, que nós nascemos, aparecemos e morremos. Deus é fiel, gente, para nós, em todos os tempos, de geração em geração. Nós precisamos entender isso. Deus foi fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó, e é fiel a nós hoje ainda. E vai ser fiel aos nossos filhos, vai ser fiel aos nossos netos. Nós precisamos entender que a fidelidade de Deus é de geração em geração. O salmista percebe que existe uma analogia entre a fidelidade de Deus na criação e a fidelidade de Deus na palavra. E é isso que nós precisamos entender. São duas coisas fixas, constantes e imutáveis. A criação é imutável. O que era continua sendo. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é fiel, constante e imutável. Nós precisamos ter esse entendimento. E por causa dessa constância é que nós podemos ver que o mundo criado nos dá a certeza do poderio de Deus. Nós olhamos para o sol. Sério, gente. Quem aqui duvida que amanhã de manhã, às 5 e pouco da manhã, não vai levantar o sol? O sol vai levantar. E amanhã, às 6 e pouca da tarde, o sol vai se pôr. Isso vai acontecer até o dia do fim. Sempre, eternamente. Nós acreditamos nisso porque nós sabemos que isso foi criado por Deus e isso vai acontecer. E como é que nós cremos nisso e não conseguimos acreditar em Deus? A palavra de Deus ela foi suficiente para criar todas essas coisas. E principalmente, não só criar, mas sustentar todas essas coisas. Quer dizer, a palavra de Deus foi fiel, foi suficiente para criar tudo, é suficiente para manter todas as coisas. E será que ela não é suficiente para sustentar a mim, a sustentar um indivíduo qualquer nessa face do mundo? Ou seja, eu acredito que a palavra é fiel para sustentar todas as coisas, menos a mim. Então por que nós vivemos uma vida de tristeza? Por que nós vivemos uma vida procurando coisas? Por que nós vivemos uma vida querendo coisas? Se nós acreditamos que Deus ele é suficiente, então entregue o teu caminho ao Senhor, é o que diz no Salmo 34. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É isso que o salmista está dizendo para nós. Nós temos que buscar o nosso entendimento, nós temos que buscar o nosso conforto e felicidade somente em Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Gente, já é 5 para as 9 e eu estou recém no 91. Vamos lá, vou dar uma apuradinha para terminar isso hoje ainda. O 91 diz para nós assim, ó: tudo permanece até hoje conforme as leis. Tudo funciona de acordo com a vontade de Deus. O universo e toda a criação, ela foi feita por Deus. E nós precisamos entender isso e sabemos que isso é verdade. É o que eu estou falando para vocês desde o início. E tudo vai ser cumprido de acordo conforme for determinado por Deus. Deus determinou que todas as coisas acontecessem. Deus determinou que o mar venha até a beira ali e não passe disso. Deus determinou que o sol levante. Deus determinou que o sol se ponha todos os dias. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E tudo foi estabelecido por Deus. A própria terra e o seu curso foi estabelecido por Deus. A criação foi feita por Deus e a palavra foi feita por Deus. Por que nós não queremos nos colocar debaixo da potente mão de Deus? É isso que o salmista está falando nesse verso. Tudo permanece até hoje. Tudo que tu fez permanece. E tudo conforme o que tu mandou continua acontecendo. Tudo funciona de acordo com a vontade de Deus. E por que nós nos levantamos contra essa vontade de Deus? O segundo ponto, eu quero falar entre o verso 92 e o 94, que fala para nós que o salmista fala acerca da palavra de Deus, dando ênfase à pessoa de Deus, né? E aí no 94 ele completa dizendo: eu sou o teu. E aí ele diz: todas as coisas foram feitas por ti e eu sou o teu. No verso 92 diz para nós assim, ó: se eu não tivesse feito da obediência se eu não tivesse feito da obediência à sua lei a minha alegria, eu teria morrido de tanto sofrer.
Sabe, ele reconhece que o universo é sustentado pela palavra de Deus, que o povo é sustentado pela palavra de Deus e a vida dele é sustentada pela palavra de Deus. Inclusive em meio de dificuldades, nós temos vindo de uma oitava que fala a respeito da dificuldade a qual ele passou, as limitações às quais ele passou, etc., por tudo que ele passou. E mesmo assim, ele não, a tendência dele é não largar o seu canto. Ele continua louvando a Deus. Ele continua, mesmo ele querendo morrer, como ele diz em parte assim, eu estou a ponto de morrer, ele continua firme nas promessas de Deus, porque ele sabe de onde ele tem, de onde ele veio. Sabe por que nós vemos hoje em dia, infelizmente, tanta pessoa com depressão? Sabe por que nós vemos hoje em dia tantas crianças, gente, crianças de 10, 11, 12 anos já estão depressivas? Porque elas estão confiando em coisas, porque elas estão confiando em pessoas. E ao invés de nós ensinar os nossos filhos a confiar somente em Deus, a colocar a responsabilidade das nossas vidas nas mãos de Deus, em vez de colocar a palavra de Deus na nossa vida. Isso nos leva, gente, no momento em que nós não nos prostramos diante de Deus e colocamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de nos prostrar a Deus e começamos a nos prostrar a outras coisas. Olha o que diz para nós no verso 4 do Salmo 23, ao qual eu falei há pouco tempo atrás. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa se eu estou passando por necessidade, não importa se eu estou passando por dificuldade, não importa se eu estou passando fome, não importa se eu estou doente, não importa se eu estou com dor, não importa se eu não tenho o que comer. Eu tenho Deus, eu estou firmado nas promessas de Deus que são para sempre. E isso ajudou ele a manter a sua sanidade mental, mesmo diante de tanta dificuldade. E hoje em dia eu vejo as pessoas colocando todas as suas fichas em coisas passageiras, ao invés de colocar as suas fichas nas mãos de Deus, ao invés de colocar a sua vida nas mãos de Deus e fazer a vontade de Deus. Gente, nós precisamos mudar o nosso modo de agir. As promessas de Deus, nós temos que crer nelas de uma forma tão grande, a ponto de não nos deixar abater por nada. Sabe, se não fossem as promessas de Deus, nós teríamos perdido. Mas nós temos as promessas de Deus para a nossa vida. E aí chega no 94. Chega no 93, desculpa. Nunca esquecerei as tuas inscrições, pois através dela o Senhor renova minhas forças e tem preservado a minha vida. Sabe, o salmista está dizendo que Deus é o mesmo, aquele que criou toda a humanidade, criou a mim. E Ele nos desperta para uma vida verdadeira. Ele é o canal que flui diretamente da pessoa de Deus. Nós precisamos acreditar dessa forma. Em última instância, toda a honra, toda a glória e todo o poder sejam dados a Deus, porque Ele é o poderio total. Nós precisamos confiar nessa pessoa de Deus. Verso 94. Senhor, eu sou seu. Salve-me, porque me esforço para seguir de perto as tuas instruções. Sou teu. Já pensou que maravilha nós podermos dizer isso? Senhor, eu sou teu. Me salva. Sabe, é uma oração com um argumento maravilhoso, um argumento poderoso. Nós somos de Deus através da criação, nós somos de Deus através da eleição, nós somos de Deus através da redenção. E nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós precisamos viver para Deus. Nós precisamos ser usados por Deus. Veja o que Paulo diz para nós em Coríntios, ele diz assim, temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a sua excelência do poder de Deus seja revelada em nós. Em tudo nós somos atribulados, porém em nada somos angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre em conta morrer em Cristo, para que assim nós podemos nos manifestar na glória do seu corpo. Gente, é exatamente isso que nós precisamos entender. Nós somos seres eternos
que habitamos tabernáculos de barro que vão passar. Mas nós não podemos viver como nós somos, como tabernáculos de barro, mas nós temos que viver conforme nós somos eternamente. Verso 95, os pecadores rebeldes procuram me destruir, mas eu continuo concentrando os meus pensamentos na sua vontade revelada. Os inimigos do salmista, nós vimos nos versos anteriores, eles caçam ele como animal, eles procuram derrubar ele, armam armadilhas para ele, para derrubar ele. Isso nós vimos nos capítulos passados. E nós vemos que o fato que entristece mais Davi, que são pessoas do meio deles, não são pessoas diferentes, são pessoas que estão no meio dele. Nós vemos isso quando ele fala no Salmo 55. Se você tiver a oportunidade de ler, leiam o verso 55 no capítulo 12, 14 e 16, que fala a respeito disso. As pessoas que estavam derrubando ele são pessoas do cerco dele, pessoas do meio dele, e independente de todas as situações, tudo que acontecia para o salmista ele notava a seguinte situação: ele não se permitia que as malícias do adversário derrubassem ele da fidelidade do estudo da palavra de Deus. Então, por mais que aconteçam coisas na vida de vocês, não se afastem da palavra de Deus. Antes, busque ela todos os dias. E uma vez concentrado na palavra de Deus, o salmista ele tinha certeza que ele ia andar nos caminhos de Deus. Ele tinha certeza que ele, conhecendo a palavra de Deus e andando na palavra de Deus, ele ia aspirar às coisas divinas e não as coisas mundanas. E é esse o nosso problema. Nós estamos aspirando às coisas do mundo e não às coisas de Deus. Verso 95, eu estou dando uma apurada para terminar, gente. É 96. 96? 95, eu vou ler agora. Percebi que aqui na terra não existe coisa alguma absolutamente perfeita, somente os teus mandamentos são totais, justos e verdadeiros. Os seres humanos gostam de pensar em si como pessoas perfeitas. Eles gostam até de pensar que um dia vão alcançar a observação. Sabe, nós vemos isso até em algumas religiões, né, que vivem e revivem novamente para fazer as coisas corretas. Mas o ser humano não é dessa forma. O ser humano, ele é perfeitamente cego, entende? Nós não temos condição de chegar a lugar nenhum. Não existe nada que seja perfeito se existe a mão humana. Então nós precisamos entender que existe algo perfeito, que é perfeito em si mesmo, que é Deus. E esse é o que vai modificar o nosso viver. Então nós precisamos entender, gente, que era o verso 96 mesmo disso, tá certo? Não é o 95, eu li o 96, eu escrevi errado aqui. Era o 96. Percebi que na terra não existe coisa alguma absolutamente perfeita. Somente Deus. Esse é o qual nós precisamos fazer. O motivo para que a palavra de Deus seja perfeita é porque ele procede de Deus, que é perfeito. Então, se nós tivermos que firmar os nossos pés, nós temos que firmar os nossos pés em Deus. Concluindo, a palavra que Deus criou, a palavra de Deus criou e sustenta o universo. E é a mesma palavra que Deus fez aliança conosco. Então, a palavra que criou o mundo, a palavra que sustenta o mundo até hoje, é esta palavra que fez aliança conosco, Jesus Cristo. A palavra é fiel porque Deus é fiel. A palavra é verdadeira porque Deus é verdadeira. A palavra é poderosa porque Deus é poderoso. E assim sucessivamente. Tu pode pegar todas as coisas, tudo é fiel porque tudo é de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus por um período mais prolongado durante o nosso culto, nossa vida, não somente no nosso culto dominical ou nesses encontros que nós temos aqui nas quartas-feiras, mas ela precisa ser mais, ela precisa ser todos os dias de nossa vida, todos os momentos de nossa vida. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus para que nós possamos viver uma vida melhor. Nós precisamos nos conscientizar que nós somos de Deus, assim como o salmista diz, eu sou teu. Nós precisamos, além de falar da boca para fora, nós entendermos que nós pertencemos a Deus e não a nós mesmos. Então não é as nossas vontades que tem que ser feitas, mas é a vontade de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e fazer tudo de acordo com a vontade dele. Nós precisamos prestar mais atenção na palavra de Deus. Parar de olhar para a palavra de Deus como uma mensagem e olhar para a palavra de Deus como nosso Salvador.
olhar para a palavra de Deus como Cristo, porque Ele é verdadeiramente perfeito, porque Deus é verdadeiramente perfeito. E desta forma que nós encontramos o consolo, é dessa forma que nós encontramos a fidelidade e é dessa forma que nós entendemos o poderio de Deus no nosso viver. Que Deus transforme as nossas vidas, que Deus transforme o nosso viver e faça de nós verdadeiros adoradores. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Me perdoe por ter passado um pouquinho e ter dado uma atropelada aqui no fim para acabar. Mas é isso que nós precisamos. É que na realidade eu não tem problema da gente dar uma atropelada, como eu falei para vocês. Eu vou falar de agora em diante, a semana que vem eu vou falar a respeito do verso 88. Então eu vou pegar ele e vou esmiuçar ele direitinho. O 18, só para a gente lembrar, né? O primeiro versículo, ele fala para nós: a sua palavra ao Senhor permanece para sempre firmada nos céus. É sobre isso que nós vamos falar semana que vem. A palavra de Deus é eterna e ela está firmada no céu. Nada pode mudar ela. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Não esqueça que continue orando pela Elaine, né? Sim. A Elaine que está numa situação complicada. Oramos também pela Lu, que é a mãe do Vinícius. Oramos também por quem era a outra pessoa que nós oramos domingo, que estava doente também? A Emanuele que está conosco. A Ana Beatriz. Por todas as pessoas que se encontram em problema e dificuldade. Tudo bem, Joelma? Que bom que tu está aí junto conosco, ouvindo a respeito da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe essas pessoas, Deus guarde a vida delas, proteja-as e que seja feita a vontade dEle. Como nós falamos aqui, a palavra dEle é eterna e suficiente. Então, mesmo que nas piores da situação, no caso que nós estamos com o problema da Elaine, que ela está em tratamento paliativo, né, que a situação dela é bastante complicada, é câncer, e o câncer atingiu órgãos vitais, então foi mandada para casa em caráter infelizmente não tendo mais o que fazer, mas a gente sabe que Deus é fiel e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se for da vontade dele, até a cura ele pode fazer. Mas se não for da vontade dele, que Deus console, conforte o coração dos familiares, dê tranquilidade para a família. E o que eu mais peço é que Deus diminua a dor nela, para que ela possa, torne a dor que ela tem insuportável. E assim ela possa viver os últimos dias de vida dela na presença de Deus. Ou que seja a vontade de Deus que ela seja curada, né? Então, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Obrigado por tudo que vocês têm, pelo amor que vocês têm por nós, e seja feita a vontade de Deus. Graça e paz de Cristo, Jaime. A Dilce vai orar para nós e assim nós encerramos o nosso culto de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu nome. Te damos graças, Senhor, pela vida dessas pessoas, Pai, que têm sofrido por alguma enfermidade, Pai, assim como a Elaine, como a Lu. Ó, Pai amado, que tu tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Amém. Também te pedimos pela Comarina, Pai, que já está, Senhor, com a sua idade um pouco avançada, então alguns tratamentos já são mais difíceis. Mas ela é uma mulher guerreira, Amém, cheia de vontade de viver, Pai. E tem buscado em Ti, Senhor, para suportar os seus dias. Também te peço pela Ana, Senhor, Tu sabe das necessidades dela, que os médicos encontrem, Senhor, qual é a enfermidade que tem assolado a vida dela, Pai, para que ela possa se tratar, para que ela possa se cuidar, Pai. Te peço, Senhor, pelo seu Cristino, Senhor, Amém, que graças a Deus teve alta da UTI, foi para o quarto hoje, que Tu possas estar cuidando dele, Pai. Também eu te peço pelos familiares dessas pessoas, Pai, para que eles possam ter força, Senhor, para poder estar ajudando os seus entes queridos, Pai. Eu te peço, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, Pai. Tu sabe todas as coisas, que Tu esteja nos abençoando e guardando a cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pelo dom do amor que Tu tens nos dado, Pai. Te agradecemos pelo estudo de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Domingo estamos aqui de novo às 18 horas. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até domingo, se Deus quiser. Amém.